Olá, meus queridos anjos nerdolas! Quanto tempo? Voltei com uns vídeos, sim. Fiquei 15 dias, 20 dias sem fazer vídeo, que eu tava com a cabeça cheia. Agora o canal tá monetizado, não se esqueça. Vão lá, seja membro do canal, compartilhe os vídeos, ajude o canal a crescer. Vamos fazer o canal desenvolver o conhecimento acima de tudo. E hoje, meus queridos anjos nerdolas, vamos falar do nosso querido Izuro. Sim, personagem de Bleach. Izuro é um personagem que combate a afirmação de identidade lutar, de provar a força, proteger ideais e superar os limites. No entanto, surge uma exceção radical. Ele não luta para vencer, ele luta porque o dever obriga. Ele exatamente sofre por isso. Desde sua primeira aparição, Izuro carrega o vazio, postura curvada, uma melancolia constante. Ele não celebra as batalhas, ele não vibra os confrontos. Ele não romantiza a violência. Para ele, lutar é uma tragédia. Essa visão coloca a oposição direta à narrativa heróica tradicional. Aqui nasce o primeiro elo de Yang. Segundo Yang, esses indivíduos são dominados do arquétipo do homem consciente da sombra, aquele que enxerga mal, reconhece sua presença a si mesmo e não consegue mais agir com ingenuidade. Izuru não é fraco, ele é lúcido. A lucidez, porém, cobra um preço. Quem vê a realidade como vê, ele não consegue mais se iludir. A gente está vendo pessoas que se iludem, que não querem brigar, que não querem mais a gente está lutando. Está lutando cada vez mais. Izuru é aquele personagem que você tem que olhar para si mesmo. Para Yang, a sombra representa tudo aquilo que o ser humano reprime, né? Que nega, que teme, reconhece a maioria, foge da própria sombra. Izuro não foge. Ele encara diretamente. Quando afirma batalhas são tristes, Izuro verbaliza exatamente o que Yang descreve, com consciência ampliada de compreender a violência, mesmo quando necessária. Nunca é moralmente limpa. Enquanto os outros personagens de Bleach lutam seu orgulho, Izuro tem a culpa. A culpa de que não vem um erro, mas o reconhecimento de levar para o Vasco ainda por dever, destrói algo por dentro da alma. A consciência moral nasce quando o homem percebe que pode cometer o mal. Izuro vive permanentemente nesse estado. Quer dizer, você sempre procura. Izuro está sempre olhando, porque o mal está ali, que ele tem que lutar para vencer esse mal. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Para Sócrates, aqui entramos diretamente no pensamento socrático. Sócrates defenderia a tese desconfortável. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Izuru Kira encarna esse princípio de forma trágica. Quando ele enfrenta Momo Himori, sua amiga, não faz por ódio, orgulho ou ambição. Ele faz porque acredita, senão algo pior ocorrerá. Mesmo assim, após a batalha, ele não absolve. Ele não se absolve. Ele se chama de moço. Esse é o momento socrático. Para Sócrates, o verdadeiro mal não é o sofrimento físico, mas a corrupção da alma. Da alma. Izuro sente que erguer sua espada contra alguém que ama é algo dentro dele que foi corrompido, ainda mais uma ação como se fosse juridicamente correta. A Soul Society considera obediente, mas a consciência não perdoa. As pessoas que erguem para fazer o mal diante daqueles que você já fez o bem uma vez, são pessoas vazias, são pessoas que não têm consciência. O conflito de toda filosofia ocidental, de um lado, o dever instrumental, do outro, a consciência individual. Izuro vive exatamente nesse abismo. Ele é tenente, ele deve obedecer, deve manter a ordem, mas ele nunca se confunde, achando que obedecer é o mesmo que estar moralmente em paz. Segundo Scruton, ajuda a compreender esse dilema. Scruton defende que a moral não nasce apenas por lei, mas por pertencimento moral à comunidade, a responsabilidade pessoal e o reconhecimento do outro, do ser humano, não uma peça do sistema. Izuru sente isso
Quando a instituição manda, ele obedece, mas sua alma não dissolve por coletivo. Ele diz, apenas cumprir ordem. Ele diz, eu fiz isso. Quer dizer, você não precisa se... Você cumprir a ordem, mas, poxa, aquilo lá não é legal. Aquilo lá vai contra as minhas regras. A Rabisik, a Zampacto de Zulu, não poderia ser simbólica. Ela dobra o peso de tudo que atinge. Ela não corta o corpo. Ela torna o inimigo mais pesado. Vamos, em termos simbólicos, Rabisuki representa a consciência de transformação de fardos. Quanto mais luta, mais pesado fica. Essa é a metáfora perfeita da psicologia de Izuru. Cada batalha aumenta o peso da alma. Cada vitória torna o espírito cansado. Enquanto os shinigamis acumulam glória, Izuru acumula culpa. Como Yang diria, Habisuki é a materialização da psique de personagens, uma arma que obriga o inimigo a sentir o próprio peso. Quantas vezes você tem o peso da alma, o peso da consciência, e você está lá fazendo coisa errada e ainda isso está pesando na sua consciência. Na psicologia junguiana, o arquétipo do servo trágico, aquele que sustenta a ordem, mas nunca recebe reconhecimento, Izuru não é protagonista, não é capitão, não é símbolo de esperança. Ele é o homem que mantém funcionando enquanto sofre em silêncio. Mas esse arquétipo aparece em soldados, policiais, médicos, guardiões e homens que fazem o que precisam ser feito e para que outros possam viver sem encarar o horror. Izuru é esse homem. Ele não quer medalhas. Ele não quer medalhas, quer apenas que ninguém precise lutar. Quantas vezes a gente faz de tudo para não entrar numa briga, faz de tudo para não entrar numa batalha, e a batalha aparece para quê? Para nos provocar. Segundo Scruton, defendia a profundidade esquecida da modernidade. Nem toda virtude precisa ser celebrada. Algumas existem em silêncio. Izuru representa a virtude silenciosa. Ele não exige o reconhecimento. Ele não se coloca como Marte. Ele não dramatiza a dor. Ele simplesmente continua. Scruton criticava que a cultura transforma o sofrimento em espetáculo. Izuru é o oposto. Ele esconde sua dor para que a ordem continue existindo. Quantas vezes você se esconde sua tristeza, sua dor, sua melancolia, sua depressão para estar bem junto aos seus amigos, família? Quantas vezes você já passaram por isso? Durante a Guerra dos Mil Anos, Izuru é dilacerado fisicamente. Seu corpo é reconstruído por Mayuri de forma artificial, mas o verdadeiro dano já existia. A guerra para Izuru nunca foi um pouco de heroísmo, foi sempre um processo de erosão da alma. Yang retorna com força. Yang alertava que as sociedades normalizam a violência, inevitavelmente produzem um indivíduo fragmentado. Izuru é o produto dessa fragmentação. Ele continua lutando, metade homem, metade máquina, metade alma. Quando você faz tudo, e nunca é reconhecido, a sociedade vive muito isso. As pessoas criticam muito. Quando Izuru retorna após ser reconstruído, ele não celebra estar vivo, ele simplesmente continua. Talvez seja o aspecto mais humano do personagem. Nem todo sobrevivente se sente vencedor. Para Sócrates, viver sem examinar a própria vida não vale nada. Izuru examina tanto sua existência que para sobreviver se torna mais uma responsabilidade, não é o triunfo. Ele vive porque precisa viver, não porque deseja. Quantas pessoas a gente vê que só quer viver, viver, viver e não está questionando sua existência? Quantas pessoas também acabam entrando nesse vazio interior que cai no mundo animista, no mundo sem sentimentos, como Nietzsche fala? A gente tem que perceber, pessoas vazias se destroem, se corroem pelo álcool, pelas drogas. Izuru representa o homem moderno, esmagado pelo sistema, deveres, instituições, conflitos morais. Ele não é vilão, ele não é herói clássico, ele não é rebelde. Ele é um homem comum colocado nas situações extraordinárias. Yang
diria que ele é o ego cercado do caos. Sócrates diria que a alma examina constante. Scruton dirá que ele é o guardião silencioso da ordem. Carl Jung definiu o processo de individualização, o caminho pelo qual o indivíduo integra na sombra, nos conflitos, aprofunda, tornando-se inteiro. No entanto, Jung também alertava um pouco sobre o descuido. Nem todo ser humano conseguiu se individualizar. Não é por fraqueza, mas por um mundo que exige demais. Isuro pertence à categoria trágica. Ele não fracassa na individualização covardia, na ignorância e na repressão. Ele fracassa quando a função social dele não permite a reconciliação da alma. Seu papel é permanecer alerta, vigilante, funcional, enquanto os outros personagens evoluem, superam traumas, alcançam cartaz. Isuro permanece no estado de suspensão existencial. Ele não enlouquece, ele não se revolta, ele não rompe. Ele apenas continua. Quantas vezes a gente passa por várias crises, vários desprendimentos diante de brigas de família, amigos, pessoas que querem nos confrontam. Quando a gente chega na individualização para que pessoas nos aceitam, a gente cresce como pessoa, cresce como sociedade. É isso que tem que ver. O Isuro, ele está sempre lutando e ele se individualizou. Sócrates afirma que o verdadeiro conhecimento é sempre doloroso. O mito moderno acredita que o conhecimento liberta. Sócrates discordava disso. O conhecimento se responsabiliza. Isuro sabe demais. Ele sabe que não há guerras limpas, não há decisões sem vítimas. O absoluto não existe no mundo real. Toda ordem sustenta sacrifícios invisíveis. Esse é o reconhecimento, o torna incapaz de uma alegria ingênua. Ele não ri alto, ele não comemora vitórias, ele não é entusiasta. Como Sócrates, Isuro não aceita mentiras confortáveis. Quantas vezes as pessoas mentem, enganam os outros, só para estar confortável diante de uma sociedade que é fria, que não tem valor na alma, esquece um valor sagrado, se você for ver. Quantas vezes vocês já passaram por isso? Apesar de quase morto na Guerra dos Mil Anos, Isuro retorna com parte do seu corpo reconstruído artificialmente. Esse detalhe narrativo é mais profundo do que parece. A linguagem simbólica. O corpo de Isuro passa a representar a psique. Metade natural, metade artificial, metade vida viva, metade funcional. Jung chamaria o ego instrumentalizado, mas quando o indivíduo deixa de viver, passa a viver para servir. Jesus não pergunta quem ele apenas faz, sou necessário. Quantas vezes você se pergunta o que é digno para você, o que você gosta, o que você faz como pessoa, o que você busca? Vocês têm que buscar isso a cada momento, a cada instante. Você é necessário para alguém, mas faça esse necessário acontecer. Faça, ajude as pessoas, ajude quem você ama. Roger Scruton defendia que a verdadeira dignidade não nasce por aprovação pública, mas por fidelidade silenciosa ao dever moral. Ele dizia que a civilização não se sustenta pelos revolucionários barulhentos, pelos homens comuns que acordam, mas pelos homens comuns que acordam todos os dias e fazem o que for preciso para ser feito, mesmo quando ninguém observa. Isuro é um homem. Ele não exige o sentido transcendental. Ele não pede recompensa espiritual. Não busca reconhecimento. Ele não abandona o seu posto. Essa é a postura, exatamente como aquilo que Scruton chamava, a virtude do conservador essencial. Preservar o que existe, mesmo quando é imperfeito, porque no caos sempre se cobra um preço maior. Todo mundo quer a perfeição, quer se achar que pode ser tudo, não pode errar, não pode ser, te humilham, mas na hora que você vai ver, as pessoas têm que entender, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Basta você valorizar a qualidade de cada um. Os defeitos, a pessoa tem, ninguém é perfeito. Quem busca a perfeição não tem como. Todo mundo tem um erro, todo mundo tem defeito. Diante da sociedade hoje em dia, que quer as pessoas perfeitinhas, bonitinhas.
Jin, Shimaru e Izuru representam duas respostas opostas do mal. Jin escolhe mentir, manipular, sujar as mãos e ver como o vilão alcançar um bem maior. Ele aceita destruir sua imagem. Izuru escolhe obedecer, sustentar a ordem, carregar diretamente a alma. Jin sacrifica sua reputação. Izuru sacrifica sua paz interior. Ambos pagam um preço diferente, mas quando Jin atua na sombra com um propósito definido, Izuru vive a luz cinzenta do dever contido, sem final glorioso, sem redenção clara. Esse é o contraste que aprofunda ainda mais a tragédia de Izuru. Ele não é narrativa heróica, ele apenas pertence. Sim, você lembra quando o Jin traiu toda a sua society junto com Aizen? Lembra? O Jin só queria se achar poderoso, só queria estar ali, só queria manipular. Jin é o contraste de Izuru. Jin queria pisar nos outros, Izuru só queria fazer suas coisas. Quantas vezes você só quer fazer suas coisas? E as pessoas vão lá, pisam você, se você for ver, te olham feio. É isso que vocês têm que pensar. Vivemos numa era que o relativismo moral afirma tudo depende do contexto. Skull combate ferozmente essa ideia. Para ele, a responsabilidade moral é assumir as consequências, não aplicá-las. Izuru nunca diz, não tive escolha. Ele diz, eu fiz, mesmo que quando cumpri ordens, ela não para não terceirizar a culpa. O comportamento coloca acima da moral moderna e frouxa. Ele não esconde atrás do sistema, ele aceita o peso. Isso faz Izuru um personagem profundamente anti-relativismo, não por discurso, mas por postura. Quantas vezes eu debato aqui nas lives relativismo moral, relativismo da sociedade, não existe, fala que não existe bem e mal, que não existe. Gente, não seja relativista. Você prometeu algo por palavras? Faça. Você vai agir? Faça. Não vá ser pessoas a meio termo, pessoas que só fazem coisa errada, só prometem e não cumprem. A gente tem que agir, a gente tem que crescer como sociedade, crescer como pessoa. Isso que Izuru faz, se você for ver. Em Bleach, muitos personagens fogem do passado da culpa da dor. Izuru nunca foge, mesmo quando poderia abandonar tudo. Ele permanece. A permanência é sua forma de resistência. Yang afirmava que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de não se desintegrar diante. Izuru vive ao limiar. Ele não é forte porque ignora a dor. Ele é forte porque ele não se dissolve. Quantas pessoas, gente da dor, da tristeza, entram naquele vazio, na destruição de si próprio? Quantas vezes a gente vai ter aquela pessoa que nos apoia, que nos fazem feliz, que você quer lutar todo dia por elas? Como eu luto pelo meu filho, pela minha família, pelos meus amigos, pela equipe, junto à Liga Nerdola, a gente tem que fazer essa luta diária. Essa luta é acordar cedo, preparar material, ver, marcar entrevista aqui no canal, sabe? É fazer isso. Isso é uma luta sempre. Izuru está mostrando que, mesmo que o passado venha atormentar, a gente está sempre fazendo algo melhor em prol para cuidar da vida do próximo, ajudar o próximo. Isso que a gente tem que fazer, ajudar o próximo diante das pessoas que nos querem mal. Toda a sociedade precisa de indivíduos como Izuru. Raramente conhece. São policiais que voltam para casa em silêncio, soldados que não falam do que viram, médicos que aprendem a conter emoções, homens que absorvem impacto para os outros viverem normalmente. Sculton chamava isso de vigas da civilização. Izuru é uma dessas vigas. Quantos médicos, quantos soldados, quantos policiais estão lá fazendo serviço e as pessoas não valorizam pessoas assim que trabalham para proteger a sociedade. Essa sociedade está suja, corrupta, diante de uma população que, relativa a tudo, quer viver à custa do Estado. Essas pessoas são os alicerces morais de uma sociedade que está corrompida por um vazio que foi determinado por Gramsci, por Paulo Freire, relativaram a educação, acabaram com a educação, acabaram com a sociedade.
E as pessoas continuam aproveitando desse relativismo moral para prejudicar. O Isuro é contra esse relativismo. O Escruto é contra esse relativismo. Temos que ser vigas na sociedade, temos que sustentar a sociedade, temos que mostrar, desenvolver para uma sociedade que está vazia. Ao final da trajetória, Isuro não recebe coroação de redenção ou cartaz moral. Ele continua vivo. É isso que, para ele, já é pesado o suficiente. Sócrates morreu afirmando que preferia morrer justo do que viver como injusto. Isuro, afirmando silenciosamente, prefere sofrer sendo justo do que viver leve e sendo irresponsável. Essa é a vitória. Isuro, Kira, representa um herói. Ele não representa algo mais raro. É o homem que sustenta o mundo, sem pedir para o mundo agradeça. Sabe? Quantas vezes a gente tem que falar? Cresça, compreenda. O mundo não é só aquilo que você quer. O mundo é você correr atrás, lidar com dificuldades, sonhos, medos, sabe? É tudo isso. Mas a gente consegue? Consegue, de formas difíceis, sim, mas também sempre apoiado de pessoas que nos amam. Cada pessoa que nos apoia é um crescimento moral, é um crescimento, como vocês têm que ver. Isso não quer briga, ele quer somente fazer as coisas dele e ficar de boa. Ele é a sustentação moral. Vamos ser pessoas que sustentem a sociedade que está corrompida, está vazia. Temos que ser essas pessoas para mudar o rumo desse mundo que está distorcido, querendo acabar com o conservadorismo, com a sociedade, com o bem-estar, se você for ver. Esse progressismo socialista comunista, como se fala, é a destruição moral. Esse totalitarismo vermelho é a destruição moral, que é o relativismo de tudo. Pensem, respeitem igreja, pais, família, amigos, aqueles que te apoiam de verdade. Quando você cresce, as pessoas te reconhecem. O crescimento não é de uma hora para outra, é constante, é todo dia. Você erra numa coisa, cresce em outra, erra numa coisa, cresce em outra. É um crescimento constante. Pense, Isuro cresceu. Ele não queria lutar na society, ele lutava por dever. E cada pessoa tem um dever de crescer na sociedade. E cada um é uma peça diante de um mundo enorme, com mais 7 milhões de pessoas. Pensem, 7 milhões de pessoas. Cada um é uma peça importante, seja na comunidade, seja na sociedade, seja em cada parte. A gente cresce. E quando cresce, tudo melhora. Obrigado, meus anjos nerdolas.